Pessoal, estamos aqui mais uma vez, certo? Para tentar terminar essa atividadezinha aqui de sistema distribuído, certo? Então, sem demoras, vamos ao que interessa. E na aula passada, o que foi que a gente fez? A gente criou aqui o código do servidor, o TCP, beleza, tá aqui ele bonitinho, né? Recebe dois inteiros, soma e devolve. Então agora a gente vai criar quem? O cliente, né? Então eu vou sair aqui dessa perspectiva, né? Eu dou dois cliques, ó, ele volta para essa perspectiva. E o que é que eu vou fazer agora? No meu projeto, atividade 3, botão direito, certo? New Class, ou seja, eu vou criar uma nova classe. Qual é o nome da criança? Vai ser cliente, certo? Cliente TCP, tudo bem? Sempre lembrando que a gente está utilizando o protocolo TCP. Então ele abriu aqui, ó, cliente TCP. Eu vou dar dois cliques para ele abrir a tela inteira, certo? Vai ficar melhor de se trabalhar. Então vamos lá. Import Java I/O, certo? A gente viu na aula passada que precisa importar o Java I/O e o Java.net, certo? Então é basicamente aqui esse o comando inicial. Beleza, terminei aqui. Vou criar o método principal, certo? Main, main, Ctrl espaço, dou dois cliques aqui e utilizo esse atalho do Eclipse, que ele já digita para mim todo o método principal. Então, sempre lembrando, ó, dentro do método é que eu vou estar utilizando o método principal, certo? Então, o que é que o cliente precisa? Eu vou criar aqui o socket do cliente, certo? Criar socket do cliente. Isso. Se tiver algum erro de digitação, me perdoe, certo? Então, o que é que aconteceu aqui? Eu vou criar um socket. Vou chamar ele de quê? De cliente, né? Porque nome melhor. Cliente, então é cliente igual a um novo, né? New socket. Só que aqui bastante atenção. Esse comando no cliente, né? Eu preciso estabelecer, certo? O que é o socket? A gente não aprendeu que o socket é o conjunto do IP, né? O IP que você quer se conectar e a porta. Então aqui nesse socket eu preciso definir o IP, que no caso vai ser aqui, ó, 127.0.1, certo? Que esse IP é um IP especial, ele é um IP do localhost, ou seja, ele é o IP que retorna à própria máquina. Então ele sabe que vai encontrar uma aplicação na porta 5000, né, que nem ele pede lá na atividade. Para quê? Para poder saber onde é que o cara vai estar, certo? Ele vai ter um servidor esperando ele nessa porta e nesse IP. Então é basicamente isso. Aí prestando atenção aqui, ó, aquele errozinho de novo, certo? Toda vez que tiver um erro, essa linhazinha rosa, você vai aqui no cantinho, ó, ver o que, que ele está falando. Ele está pedindo para tratar as exceções, então eu dou um clique, que nem na aula passada, adiciono aqui throws exception, que ele vai tratar as exceções, certo? E é basicamente isso. Então a gente já criou o socket do cliente. O que, é que a gente precisa criar agora? Vamos olhar de novo lá aquela figurazinha, só para a gente poder se entender melhor. Eu criei o socket do cliente, então está faltando o quê? Somente os canais de entrada e saída. Olha só como o cliente é bem mais fácil. Então eu não vou ter nem dor de cabeça. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá no código do servidor e vou copiar aqui, ó, canal de entrada e canal de saída, certo? Vou copiar, certo? Que é para ela ficar mais curtinha. E é porque também é basicamente a mesma coisa. Eu vou precisar criar um fluxo de dados para sair e um fluxo de dados para entrar, certo? Entrar dados e sair dados. Então vai ser a mesma linha, não tem para que a gente ficar repetindo figurinha aqui, certo? Então beleza, criei o fluxo de dados do meu cliente, certo? Agora o que é que eu preciso? Lá na atividade, o que é que ele pede? Ele pede para você digitar dois números inteiros, certo? E o servidor vai te retornar o valor. Então eu vou fazer aqui para ele ler uma mensagem do teclado, certo? Ler mensagem do teclado. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar aqui a classe scanner, certo? Opa, scanner. Eu vou criar aqui um objeto chamado teclado, certo? Que é para ficar mais fácil de interpretar. Ele vai ser um novo scanner. Aí aqui como parâmetro eu tenho que digitar system
ponto in, ou seja, ele vai pegar o que? Vai pegar a entrada, né, do sistema, ponto e vírgula. Só que aqui ele vai dar um erro, ó, no scanner. O que é que eu faço? Ó, toda vez que tiver um erro, eu vou aqui no xzinho, certo? Dou um clique e ele vai dar as sugestões, certo? Eu vou clicar nessa primeira aqui, ó, importar scanner aqui do pacote Java Util. Então, para eu poder utilizar o scanner, eu tenho que dizer de onde é que esse rapaz vem. Ele vem desse pacote aqui Java Util, certo? Então, vamos lá. Isso aqui é só para eu poder pegar o que vem do meu teclado. Agora, eu vou utilizar aquele comandozinho system.out.println, certo? Eu vou logo copiar ele aqui 3 vezes, porque eu vou utilizar ele 3 vezes, certo? Então, 1, 2, 3, certo? Na primeira, o que é que eu quero que esse rapaz faça? Eu quero que ele mostre aqui, ó, informe o primeiro número, certo? Então, ele vai informar o primeiro número, ou seja, quando você tiver com ele rodando, vai aparecer essa mensagem. Aí, logo embaixo dessa mensagem, certo? Eu vou dar um espaço, vou aqui criar valor 1, vocês estão lembrados de valor 1 lá da segunda videoaula, certo? E valor 1 vai receber o que? Vai receber o que tiver no teclado. Aí eu utilizo aqui o objeto teclado com o método nextInt, certo? Para ele receber aqui um inteirozinho e jogar na variável valor 1. Opa, tem um errozinho aqui. Sempre prestar atenção na forma que está digitando, certo? Se está digitando certinho, só vai dar certo se digitar tudo certo. É tanto quanto óbvio, né? Então vamos lá. O que foi que eu fiz aqui? System.println, ele informe o primeiro número. Então isso aqui vai imprimir informe o primeiro número na tela. Aí logo em seguida eu entro com o comando pelo teclado. Logo em seguida eu vou imprimir na tela, certo? Eu vou logo copiar aqui para digitar menos, né? Informe o segundo número, certo? Então ele vai formar um segundo número aqui para a soma, certo? Para enviar lá para o servidor. Então eu vou copiar esse trecho, vou só mudar aqui o nome da variável. Em vez de valor 1 vai ser valor 2, certo? Então valor 2 eu vou pegar do teclado também. Logo em seguida, depois que eu pegar a digitar e jogar aqui nas variáveis, o que é que eu vou precisar estar fazendo, certo? Todo mundo concorda que eu vou precisar jogar essa informação e enviar os valores, certo? Vou enviar por onde? Vou enviar para o servidor. Como é que eu faço para jogar uma informação? Eu tenho que utilizar os fluxos de saída e de entrada. Como eu quero jogar lá para o servidor e enviar, então eu tenho que usar saída. Então digito aqui saída, ponto. Write, né, que nem a gente viu na aula passada, para ele escrever aqui na minha saída. Então, quem é que eu vou escrever primeiro? Vou escrever o valor 1, certo? Valor 1. Depois, o mesmo comando, write, certo? E quem? Valor 2. Pronto. O que foi que eu fiz? Joguei na saída de dados o valor 1 e o valor 2. É basicamente isso que a gente vai precisar, certo? Agora, eu preciso fazer com que ele receba a resposta. Então, como é que eu faço isso aqui? Em resposta, eu vou ter que pegar aqui uma variávelzinha inteira, né? Chamar ela aqui de soma. E essa variável soma, ela vai receber a entrada, ou seja, o fluxo de entrada. E quem é que vai estar nesse fluxo de entrada? Vai estar a resposta da minha soma. Então, eu faço ele ler a entrada. Como é que eu faço para ler um fluxo de dados? Eu digito o nome do fluxo, que no caso aqui é entrada.read, certo? Para a gente poder ler o que vier desse rapaz. Aí agora sim eu vou utilizar aquele meu último println. O que é que ele vai imprimir? Ele vai fazer o seguinte. A soma é 2 pontos. Opa, 2 pontos. Mais soma. O que eu fiz aqui? Eu vou concatenar essa string aqui. A soma é com a variável aqui soma inteira. Então vai aparecer essa frase e o resultado logo ao lado. Beleza? Então, pessoal, é basicamente isso. Viu aí como já ficou bem mais rápido e prático o nosso videozinho? Aí, por fim, eu tenho que finalizar o cliente, certo?
com aquele comando cliente, ponto close. E é isso, pessoal. E essa aqui é a nossa terceira questão. Qualquer dúvida é só vocês entrarem lá no sisteminha para a gente discutir. E em seguida eu vou estar fazendo outras videoaulas para tentar explicar as outras questões. Mas o que é que acontece? Ó? Faça um esforçozinho e tenta interpretar a figura. O que foi que a gente fez para o servidor? A gente criou o código do socket, criou o código do server socket e o fluxo de dados. A gente basicamente copiou e colou para o cliente, tanto o fluxo de dados quanto o socket. O que é que mudou? No cliente eu preciso colocar o IP e a porta, e no servidor de socket eu preciso colocar somente a porta. Não é isso? E o que vem de resto, essa partezinha de implementações, certo? É o que vai mudar de uma questão para outra. Mas se eu estiver utilizando TCP, a estrutura basicamente vai ser essa que a gente viu nessas duas aulas, certo? Então, obrigado pela atenção e até a próxima. Beleza, pessoal. Antes de a gente terminar, né, seria interessante a gente ver o negócio funcionando, né? Deu tanto trabalho fazer. Então, como é que a gente vai poder testar aqui a aplicação? Vou dar 2 cliques aqui para sair dessa perspectiva, para a gente poder ver aqui nossa visão em Java, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho que instanciar o servidor, certo? Senão vai dar erro. O cliente vai se conectar, não vai ter ninguém esperando. Então, primeiro eu tenho que iniciar o servidor. Não esquecer de salvar quando terminar cada código desse, né? Terminou o cliente, aperta Ctrl S e salva. Terminou o servidor, aperta Ctrl S e salva. E assim, toda vida que for escrever o código, certo? Então aqui no servidor, cliquei no servidor, certo? Códigozinho aqui do servidor, ó, servidor. Então eu vou clicar aqui, ó, Run servidor TCP. Então eu clico aqui, ele vai rodar o servidor. Ó, já está rodando, eu posso olhar aqui, ó, servidor TCP. Não aparece nada porque a gente não botou para imprimir nada e tal. Então eu vou agora no cliente, clico aqui em cima também, ó, Run cliente TCP. Cliquei. Olha só o que apareceu, printfzinho lá primeiro, informe o primeiro número. Então você vai aqui, ó, supor que o primeiro número seja 12. Digitei 12, dou Enter. Informe o segundo número. Aí vou digitar aqui, sei lá, 12 de novo. Dou Enter e ele retorna. A soma é 24. E aí você percebe ó, aqui em cima, ó, termined, ou seja, ele deu a soma e encerrou tanto o cliente quanto o servidor, certo? Olha aqui, todos os dois estão terminados. Então é isso, pessoal. A gente fez a aplicação, deu certo. Quem puder testar aí, certo? A soma dos números, né? Ficar brincando é bem interessante. Ó, apesar de ter sido longas as videoaulas, mas os códigos são bem simples, certo? A estrutura é essa, não tem dificuldade. Qualquer dúvida aí vocês entrem em contato pelo fórum, tira dúvidas, qualquer coisa, certo? Então espero que tenha ajudado todo mundo com essas videoaulas. Tudo bem? Então até a próxima. E ok.